Romanos capítulo 1, versículo 16. Se você achou, diga amém. Eu vou ler, depois toda a igreja vai ler comigo, por favor. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Leia comigo em voz alta. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Quantos irmãos estiveram aqui de manhã? Levanta a mão. Isso. Quantos não estiveram de manhã, mas conseguiram, acompanhar a live de casa? Tem alguém, irmãos? Alguém? A Geni, mais alguém desse lado aqui? Irmã Glória, irmã Soninha. Ok. Alguns outros não puderam vir nem de manhã nem de noite, mas ficaram ligados, né? Eu sei que a irmã Leila, que ainda carece das nossas orações, ela fica sempre ligada, nos nossos cultos. Eu sei que o próprio irmão José Humberto, que está em tratamento médico, conseguiu estar conosco hoje de manhã, provavelmente está ligado agora, junto com a sua esposa, a irmã Adileia, e a sua filha Alessandra, e a palavra que eu trouxe de manhã, irmãos, agora à noite é o complemento, muita coisa que eu falei de manhã, eu não tem como, eu vou ter que dar uma passada, pelo menos para resumir, para aqueles que ainda não vieram. Eu falei que não vieram de manhã e nem assistiram a live. Eu falei, irmãos, que existe, infelizmente, dois tipos de evangelho. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Nós vivemos em tempos em que todos os dias nós ouvimos notícias ruins, verdadeiras, mas ruins, e ouvimos notícias falsas, que são as fake news, essa expressão que quem tem mais de, 30, 35 anos, não conhecia, nunca conheceu essa expressão, A expressão mais comum que nós conhecemos, que é praticamente sinônimo de fake news, é fofoca, embora seja um termo um pouquinho mais pejorativo. E nós sabemos, irmãos, que infelizmente existe o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Deus, que são as boas novas para a salvação de todo aquele que crê, mas também existe um outro evangelho. De manhã eu falei que é o para-evangelho, ou semi-evangelho, ou quase-evangelho. Tem cara de evangelho, tem algumas características do evangelho verdadeiro, tem a Bíblia, tem a igreja, tem o templo, tem as orações, tem o vocabulário, crentez, vamos dizer assim, porque nós temos nosso vocabulário próprio, não é verdade, irmão? Nós temos o nosso vocabulário próprio, que as pessoas que não conhecem a Deus, muitas não conseguem compreender, mas nós temos. Então, o quase-evangelho, o evangelho que até se parece, mas falta principalmente a essência, tem muita coisa do verdadeiro evangelho, Só que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo em nome do evangelho, irmãos, que a gente para pensar, será que realmente isso é o evangelho? Será que quando nós paramos e analisamos que no Brasil existem cerca de 50 milhões de evangélicos, até mais, evangélicos, vamos dizer assim, nas suas várias vertentes, não estou nem contando com a ala cristã da Igreja Católica, porque se fôssemos contar, seria bem mais de 100 milhões de pessoas, mas falando só da parte denominada cristã evangélica, nós somos pelo menos 50 milhões, vários tipos, várias vertentes, várias compreensões, vários tipos de teologia, mas de um modo geral, pessoas que te dizem cristãs, evangélicas, que um dia passaram pelas águas, que fizeram parte de uma igreja ou fazem parte de uma igreja.
né? E eu falei então de manhã, irmãos, que esse quase evangelho, embora às vezes se pareça, ele tem penetrado às vezes até sorrateiramente no meio do verdadeiro evangelho e tem às vezes confundido muita gente, né? E eu falei também que o evangelho, quando o anjo, né, foi anunciar o nascimento de Cristo, ele anunciou a alguns pastores que estavam guardando o seu rebanho nas vigílias da noite. E o que eles falaram, o que ele falou, né, foi o seguinte, eu não anotei aqui o versículo não, mas é Lucas, logo no início: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Então, foi o anúncio, porque antes do anúncio, né, de fato, as profecias aconteceram, muitas profecias, muitas gerações, muitos reis, muitos profetas, muitos sacerdotes aguardaram esta notícia, esta boa notícia, esta maior e melhor de todas as notícias, até que aqueles pastores, homens simples no campo, guardando as ovelhas, ouviram a maior de todas as notícias. E aqueles pastores, né, inclusive foram visitar a criança. Mas a boa notícia não foi só a respeito do nascimento de Jesus, ela envolveu o nascimento, a vida, o ministério, os milagres, os ensinos, a perseguição, a traição, a morte, o sangue derramado, o sepultamento, a ressurreição, e a boa notícia envolve também a promessa da vinda de Cristo. Quantos aqui esperam a vinda de Jesus, irmãos? Isso faz parte das boas novas, irmãos. Então, quando nós lemos aqui que eu não me envergonho do evangelho, eu preciso saber exatamente que tipo de evangelho que eu não me envergonho, porque, como eu falei de manhã, cá para nós, irmãos, às vezes nos sentimos constrangidos com muita coisa que acontece no meio do povo que às vezes se diz, eu não estou aqui dizendo todos, irmãos, sabe por quê, irmãos? Porque o mal, muitas vezes o bem, ele não é falado, ele não é constatado, ele não é elogiado. Muitas vezes o bom no sentido das boas obras, o verdadeiro evangelho, muitas vezes ele está espalhado em vários pontos, em várias igrejas, em vários lugares, onde as pessoas estão pregando, levando a conversão de muita gente, onde as obras sociais estão sendo feitas, mas às vezes as coisas não aparecem, não chamam a atenção da mídia, mas quando a falha acontece, quando o nome de um líder religioso, evangélico, de uma forma negativa, é estampado nas páginas dos jornais ou então nas mídias sociais, né? É a imagem que se passa do evangelho. É a imagem que se passa do evangelho. E muitas vezes nós nos sentimos constrangidos mesmo. Muitas vezes nos sentimos constrangidos por causa dos maus exemplos. Então eu falei sobre o evangelho da conveniência, né? Entre tantas outras coisas. No evangelho da conveniência, embora as pessoas tenham a Bíblia, citem a Bíblia, mas dificilmente colocam em prática o que está em Apocalipse 2:10, que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O evangelho da conveniência não exige fidelidade irrestrita, exige fidelidade enquanto convém, existe fidelidade enquanto agrada a pessoa. Este não é o verdadeiro evangelho. No evangelho da conveniência também, na prática, o início da oração do Pai Nosso, você pode falar comigo o início da oração do Pai Nosso? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só até aqui. Só que no evangelho da conveniência, embora as pessoas citem, decorem, leiam e até preguem, mas na prática é como se a pessoa estivesse dizendo assim: olha, venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. Na prática é isso, irmãos, porque muitas pessoas que aderiram, que seguem o evangelho da conveniência, querem mais que a sua vontade seja feita. E na oração do Pai Nosso, que é a oração modelar, exemplar, a oração que deve ser seguida não como uma reza, mas como um princípio, o Senhor Jesus está ensinando que o reino é de Deus, o Pai é nosso. Repita comigo: o Pai é nosso, mas o reino é de Deus, e o que deve ser feita não é a nossa vontade, é a vontade do dono, do Senhor do reino, que é Deus. Amém, irmãos? Repita comigo mais uma vez o início: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o reino é de Deus, o Pai é nosso, né? Mas o reino é de Deus, é a vontade de Deus. Muitos estão trocando por venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. Este é o evangelho da conveniência. O evangelho da conveniência, na prática, substitui o versículo. Eu falei isso de manhã, né? O nosso irmão João Luiz, agora ele não está aqui agora à noite não, mas ele estava ali. Depois ele mandou uma mensagem para mim, fazendo algumas considerações muito interessantes e assim, até colaborando, né? Eu não vou citar aqui o exemplo que ele deu, de pessoas que na prática trocam, né? As pessoas muitas vezes elas trocam o Salmo 23, quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você pode falar comigo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, andar pelo vale da sombra da morte é uma possibilidade real e às vezes acontece. Mas quem crê e vive segundo o evangelho da conveniência, irmãos, na prática ele troca ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte pela seguinte expressão: jamais eu andarei pelo vale da sombra da morte. Jamais eu andarei. Jamais eu andarei pelo vale da sombra da morte. E nós sabemos que o vale da sombra da morte, ele pode chegar para todos nós. Mas o que diz no complemento deste versículo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, o vale é real, a sombra da morte é real, é uma possibilidade real, nós experimentamos na prática, só que é o final do versículo que nos garante a segurança. Não temerei, repita comigo, não temerei mal algum. No evangelho da conveniência, irmão, de Abacuque 3,17, isso falei de manhã, tá bom, irmãos? Eu estou fazendo só um resumo aqui. Em Abacuque 3,17, que diz assim: se a figueira não florescer, se não houver fruto na videira, se a colheita da oliveira falhar, se os campos não produzirem nenhum mantimento, se as ovelhas forem todas roubadas do aprisco, se não houver nenhum gado nos currais, não é isso que diz, irmãos? Abacuque, esse texto bonito é beça, mas muito denso e tenso, né? E traz assim caramba, né? Eu acho que só é superado pelas notícias que Jó recebeu, né? Parece que o drama de Jó, no meu modo de ver, supera todos os demais dramas da Bíblia. Claro que não supera o drama de Cristo, né? Porque esse está acima de todo. Mas o drama que Jó viveu é tremendo. E aqui Abacuque fala: olha, ainda que a figueira não floresça, se não houver fruto na videira, se a colheita da oliveira falhar, se os campos não produzirem nenhum mantimento, quer dizer, é uma pessoa passando pelo momento mais difícil na sua vida, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu empreendimento, a pessoa está num momento muito difícil, é Abacuque que está falando. O evangelho da conveniência, irmãos, ele até lê e, sabe, da maneira como nós lemos,
Só que no final, ele fala assim, olha, se tudo isso acontecer, eu vou determinar, eu vou fazer uma oração forte, e Deus vai ter que me restituir tudo na hora, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, eu sou o cabeça não cauda, e eu não recebo, né, eu não recebo que essa coisa aconteça comigo. Recebendo ou não, irmãos, como o vale da sombra da morte, pode acontecer. Só que, o que Abacuque fala no final? Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Todavia, essa palavra todavia quer dizer mesmo assim, mesmo com toda essa luta, mesmo com essas notícias tenebrosas e horríveis, eu me alegrarei no Senhor, e ele completa dizendo, e exultarei em quem, irmãos? No Deus da minha salvação. Só que aquele que crê e segue o evangelho da conveniência, irmãos, não entende dessa forma, porque nesse evangelho, Deus virou o nosso servo e nós nos tornamos senhores. Eu estava, terminando de meditar nessa palavra ontem à noite, antes de eu imprimir esse esboço, eu mandei uma mensagem para o nosso irmão Valmir, se ele podia cantar uma música do Grupo Logos chamado Evangelho, e ele cantou, irmãos, belíssimamente de manhã. Os irmãos estiveram aqui, quem não teve, assista. Eu assisti um pouquinho agora à tarde, esta música, o Evangelho, o poder do Evangelho. E exatamente nessa canção, irmãos, entre tantas coisas profundas, diz que quem ontem era servo, agora acha que é senhor, e fica dizendo a Deus o que Deus tem que fazer. Não sou eu que tenho que dizer para Deus o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, na hora que ele tem que fazer. Eu tenho que apenas dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Amém, irmão? Seja feita a tua vontade. E no evangelho da conveniência, há uma inversão total de valores. Desse evangelho, muitas vezes nós ficamos constrangidos e nos envergonhamos, irmãos. Não do verdadeiro, mas desse evangelho. Isso é bonito, irmãos, é atraente, faz bem ao nosso ego, infla o nosso ego, mas definitivamente este não é o evangelho do qual nós não temos que nos envergonhar. No evangelho da conveniência, muitos acham que podem barganhar as bênçãos com Deus. Isso é um advento de 40 anos para cá. Barganham com Deus. No evangelho da conveniência, normalmente o exemplo que Abraão, a história de Abraão, quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho Isaque, é colocado como se todo mundo tivesse que sacrificar o seu melhor, e esse sacrifício, o seu melhor, está sempre relacionado com bens materiais, irmãos. Pode acontecer, de um caso especial, de uma experiência de Deus com a pessoa, de Deus exigir alguma coisa fora do comum, jamais sacrifício humano, irmãos. Porque Deus nunca exigiu sacrifício humano. E quando ele pediu para Abraão sacrificar o filho, foi provando a fé de Abraão, não que Deus se agradasse. Tinha outros povos pagãos, que adoravam os seus deuses pagãos. Baal, por exemplo, exigia sacrifício de crianças. Os pais levavam seus filhos e jogavam na fogueira em sacrifício a esse deus chamado Baal. Mas Deus não, irmãos. Então, esse exemplo muitas vezes é usado, você tem que sacrificar o seu Isaque, você tem que dar o seu melhor para Deus. E eu volto a falar, eu acredito, irmãos, que muitas vezes, de uma forma pessoal, por uma experiência de cada um, Deus pode, Deus fala, irmãos, com certeza. Eu já tive exemplos assim, tremendos, de pessoas doarem coisas, bens materiais. Eu me lembro quando nós começamos a fazer a campanha para a compra deste terreno, Poxa, Deus nos abençoou assim de uma forma tremenda, irmãos, Uma irmã, ela recebeu as ações eu não sei se era Telérgio, se era Telemar, se era CTB, a companhia telefônica antigamente tinha ações e valia uma fortuna. Quantos aqui se lembram, irmãos? Lembram? Hoje não vale nada, porque todo mundo tem, porque a lei do mercado é assim, se tem muito no mercado, perde o valor. É igual o ouro vale muito porque é difícil, porque se a gente achasse ouro em qualquer lugar, o ouro perderia o seu valor. Então a irmã
conseguiu vender as ações e sentiu no coração, sem ser obrigado a nada, a doar para a compra do terreno. O outro entrou no plano de demissão voluntária da sua empresa e, abençoou não só com dízimo, mas com oferta. E outras pessoas, e tivemos aqui doação de material, de caminhão de material, e tantas coisas foram feitas, porque Deus tocou e ainda toca no coração, muitas vezes para a gente sacrificar alguma coisa que é importante para nós, mas que Deus requer, irmãos, diretamente, não de uma forma obrigatória, não porque você tem que fazer, não porque você só vai ser abençoado se fizer isso. Este é o evangelho, irmãos, da conveniência. É o evangelho que diz que se você não é próspero, se você não é abençoado, se você não é patrão, você não tem fé. É o evangelho que diz também, irmãos, que, aliás, é o evangelho que tenta convencer o homem que na Bíblia está escrito que tudo é possível ao que crê. Você acredita nisso? Você pode repetir comigo? Tudo é possível ao que crê. Está fraco, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Mas é a mesma, está em Marcos 9, 23, mas é a mesma Bíblia que também está escrita, irmãos, e muitas pessoas se esquecem, 1 João 5,14, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, fale comigo, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então pegamos o tudo é possível ao que crê e achamos que é uma varinha mágica de condão, né? Onde vamos pedir qualquer coisa porque eu creio. E olha que pessoas têm muita fé, irmãos. No evangelho da conveniência, uma fé enorme exercitada, só que, em algum momento, de uma forma muito tênue, há um certo desvio, embora a fé seja muito intensa, mas a sua essência está um pouquinho perdida. O evangelho da conveniência ensina também, irmãos, que quem é crente não pode adoecer, não pode ficar desempregado, não pode aceitar as lutas. O evangelho da conveniência não consegue cantar a música, irmãos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, só que no evangelho da conveniência, essa música é uma tremenda heresia, essa música é uma falta de fé. Só que eu falei aqui alguns domingos atrás, que o autor desta canção, Delino Marçal, conta a experiência. Ele esteve aqui na catedral, está no YouTube, quando ele esteve aqui, assim que ele começou, as suas músicas começaram a aparecer na mídia, ele esteve aqui na catedral, Assembleia de Deus, ele contando a sua experiência. Certamente ele já viajou o Brasil todo e quem sabe até fora do país. Ele falou que essa música, irmãos, é quando ele era pequeno, criança, família muito humilde, para não dizer pobre, Sua mamãe, uma serva de Deus, uma mulher de oração, crente de verdade, mas muito humilde, e chegou no Natal e seus amiguinhos vinham mostrar a roupa nova, ou o tênis novo, e ele chegou para a mamãe e falou: mamãe, poxa, meus amiguinhos, eles nem creem em Deus, eles nem são crentes, e eles compraram tanta coisa no Natal. Estou aqui parafraseando, tá bom, irmão? Talvez esquecendo alguns detalhes, mas a essência da história é essa. E nós que somos crentes, nós que vamos à igreja, a senhora que é uma mulher de oração e tal, a gente não conseguiu ter nada nesse Natal, Deus não fez nada por nós. Aí a mãe, mulher de Deus, eu acho que em toda família tem uma mulher de oração, amém, irmãos? Quantas casas tem uma mulher de oração aqui? Levanta a mão. Tem um homem também, estou dizendo que não tem um homem, tem um jovem, mas a imagem da mulher de oração é isso. A mãe simplesmente falou assim: meu filho, se Deus fizer ou nos der coisas boas, Ele é Deus, mas se Deus não quiser nos dar, Ele continua sendo Deus. Eu não sei em que momento da vida do Delino Marçal ele foi inspirado, para compor esta letra tremenda, irmãos, bíblica, verdadeira.
mas que não pode ser cantada em muitos lugares onde o evangelho da conveniência é ensinado, porque a pessoa tem que declarar, a pessoa tem que, sabe, rejeitar, a pessoa tem que repreender. E quem, eu não vou falar, né, mas quem conhece um pouquinho mais da história do Danilo Marçal sabe o que aconteceu com a sua mãe há pouco tempo atrás, há 1 ano ou 2 anos atrás, mais ou menos. Uma mulher de Deus. O evangelho da conveniência, irmãos, agrada ao homem, procura agradar ao homem, enquanto o verdadeiro evangelho vai procurar sempre agradar e exaltar a Deus. O evangelho da conveniência é o evangelho, infelizmente, irmãos, dos falsos profetas, dos milagres fabricados, dos milagres ensaiados, né, como um verdadeiro show. Não estou dizendo, irmãos, que tudo, né, que acontece, não acontece, não. Eu acredito em milagre. Você acredita, irmãos? Mas, em quase 50 anos nessa jornada cristã, eu queria dizer assim, eu já vi coisa que nem o diabo acredita, mas não vou dizer isso não, tá bom, irmãos? Porque eu já vi cada coisa no meio evangélico, já ouvi cada história de grandes homens de Deus que vieram para o Brasil, né, de fora, e iam ter uma grande apresentação, ia ser uma grande cruzada de fé e milagres, e preparavam todo o ambiente, as câmeras, o local onde a câmera tinha que focar, sabe, filmar, e exatamente, e milagres fabricados. Eu acredito em milagres, eu acredito que Deus cura câncer, cura AIDS, cura pneumonia, cura problema cardíaco, Deus cura qualquer enfermidade. Mas infelizmente, irmãos, existe o evangelho da conveniência, onde milagres são fabricados. Há mais ou menos 30 anos atrás, eu assisti um filme que, de vez em quando, me dá vontade de assistir. Já assisti umas 3 vezes. O nome do filme é até um nome meio estranho. É Fé Demais Não Cheira Bem. Alguém lembra desse filme, de assistir esse filme? Onde o ator, de uma forma magistral, um excelente ator, ele finge que é um pastor e sai viajando num ônibus com a sua turma, parando de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, montando uma tenda e fabricando milagres. E isso ele vai ganhando notoriedade, ele vai ganhando atenção e ele vai ganhando principalmente muito dinheiro. E só para encerrar essa história, ele combina com os seus assessores de colocar uma escuta no seu diácono, vamos dizer assim, que fica lá na introdução, e quando entra alguém, essa pessoa conversa com esse visitante e, em poucas palavras, descobre o nome da pessoa, descobre o problema da pessoa, e ele passa via fone, né, para o pregador. E o pregador diz que recebeu a revelação de Deus, o nome da pessoa, o problema da pessoa, e a pessoa está ali completamente assim, quebrantada, e acredita que realmente é Deus, e ele ganha muita notoriedade, ganha muito dinheiro. Mas eu não vou dar spoiler não, mas se você puder, assista esse filme. O que acontece no final desse filme é muito interessante. O evangelho da conveniência, irmãos, é o evangelho que levanta as bandeiras muito perigosas com a política. E nós vimos isso agora, irmãos. E eu sabia que isso ia acontecer, não é? Quando em 2018 já houve, né, muita coisa, e nessas eleições passadas eu sabia que igrejas seriam divididas, famílias seriam divididas. Eu conversava com um pastor recentemente, ele falou que a família dele costumava se reunir, é uma família muito grande, né? Eu acho muito legal
família muito grande, se reunia, acho que uma vez por ano, alugavam um sítio, e lá eles contavam histórias, tiravam fotos, um torcia pelo Fluminense, outro pelo Flamengo, outro não sei quem, não sei o que, não sei o que, e era uma alegria só, um dia todo de comunhão. Mas esse pastor falou para mim que ultimamente não tem feito não, porque desde as eleições brigaram por causa de política e dividiu a família. Dividiu a família. Então, quando a igreja levanta uma bandeira política, irmãos, né, principalmente quando cede aos encantos da política, é muito difícil, acaba se desviando do verdadeiro evangelho e acaba sendo chacota e escândalo na boca de muitas pessoas. Os irmãos sabem disso. O evangelho da conveniência, irmãos, aceita facilmente a proposta do diabo de transformar pedras em pães, de se atirar de cima do templo, e tudo isso para receber a glória dos reinos deste mundo. Os reinos deste mundo é que estão sendo atração para o evangelho da conveniência. E o mais triste de tudo isso, irmãos, eu quero usar mais 10 minutinhos, tá bom? O mais triste de tudo isso é que o evangelho da conveniência tem feito uma legião de crentes frustrados, deprimidos, desanimados, chateados com a igreja, chateados com o pastor e aborrecidos com o próprio Deus, e pessoas perdendo a fé. O evangelho do qual nós não devemos nos envergonhar, irmãos. O reino que deve ser buscado em primeiro lugar não é o meu reino, é o reino de Deus, amém, irmãos? As coisas das quais devemos buscar e olhar são as coisas do alto e não as coisas aqui da terra. Há quase 50 anos, como eu falei anteriormente, nessa jornada cristã, eu posso dizer que já vi de quase tudo no meio evangélico, irmãos, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Homens que se levantaram com a sua soberba, seu orgulho, mas caíram porque não deram a glória somente a Deus. Homens e mulheres que foram expostos à vergonha porque acharam que podiam evocar, atrair para si a glória de Deus. O evangelho da conveniência, irmãos, pode até chamar a atenção, pode até fazer sucesso, pode até atrair uma multidão, pode até ser muito descolado, muito animado, pode atrair muita gente, irmãos. Mas, com certeza, não estou dizendo que atrair multidão, fazer sucesso seja necessariamente ruim, muito pelo contrário, irmãos. Oramos para que Deus abençoe a igreja, que a nossa igreja encha, que ela cresça, que ela prospere mais e mais, mas pregando o verdadeiro evangelho, amém, irmãos? O evangelho de Cristo, o evangelho que exige cruz, que tem cruz, que precisa de renúncia, que precisa fidelidade, porque o evangelho da conveniência acaba alargando o caminho que é estreito, acaba alargando a porta, né, que é estreita. E com certeza, irmãos, o evangelho da conveniência, mais cedo ou mais tarde, não vai prevalecer, né? Há aproximadamente, acho que 12 a 13 anos, o bispo Walter, que é o líder, né, da nossa denominação, ele escreveu um livro chamado O Fim de uma Era. Alguém aqui já leu? Pelo menos já ouviu falar? Fim de uma Era, um livro bem grosso e tal. E nesse livro ele faz assim, quase que uma palavra assim, sobre o que vai acontecer com a igreja. Muito interessante, irmãos, muito interessante. Entre outras coisas, ele fala que a igreja, ela vai chegar num afunilamento tão grande, né, e uma separação tão evidente do que é a igreja verdadeira e do que é a igreja do evangelho, da conveniência. Ele não usa essa expressão eu que coloquei, né, no meu esboço. Que aquele que é crente vai se tornar mais crente, mas aquele que estiver apenas com as suas intenções, querendo o seu reino, querendo a sua vontade, não vai suportar. Não vai suportar, irmãos. O fim de uma era, né? Quem puder adquirir esse livro. Por outro lado, irmãos, ao mesmo tempo que eu vi, repetindo um pouquinho aqui, né? Homens que se levantaram com a sua soberba, seu orgulho, mas que caíram. Mulheres que foram expostas, homens e mulheres foram expostos à vergonha porque acharam que a glória era deles.
Mas ao mesmo tempo, nesses quase 50 anos de caminhada cristã, eu vi muitos crentes humildes, homens e mulheres que nunca escreveram um livro, que nunca gravaram uma música, que nunca estiveram num programa de televisão, que nunca fizeram nas redes sociais. E às vezes você vai no canal dele lá no YouTube e tem 30 seguidores. Mas que, no entanto, irmãos, não abriram mão do verdadeiro evangelho. Prega a palavra para 30, para 50, prega para 100, prega para 10, prega para 1. O evangelho da conveniência, não é o evangelho para nos agradar, é o evangelho para glorificar a Deus. Portanto, só repetindo, homens que não se vergonharam verdadeiramente do evangelho, irmãos. Homens que não fizeram e não fazem às vezes sucesso. Quando eu falo em sucesso, eu deixo bem claro, né? Nada contra qualquer sucesso, né? Mas o sucesso, sabe, irmãos, os likes, as redes sociais, a fama, não quer dizer necessariamente que está agradando a Deus. O bom é se a pessoa, né, puder fazer todo o sucesso, atrair grandes multidões com o verdadeiro evangelho, É esse evangelho que esses verdadeiros heróis da fé viveram e pregaram, que nós podemos dizer com toda certeza: este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É desse evangelho que eu não me envergonho. Amém, meu irmão? Quando você vê um vizinho seu que parava nos bares e se embriagava, agora ele está indo com a sua família para a igreja. Quando você vê aquela sua vizinha, né, que tinha uma vida errada, que enganava o próprio marido, agora ele se consertou, está servindo a Deus, não importa a igreja. Quando você vê uma pessoa que estava no mundo das drogas, estava caído, estava perdido, e agora está, né, de cabeça erguida, como diz a palavra de Deus, o Senhor, Ele tira do monturo, do lixo, né, e o coloca no meio dos príncipes. É isso que o evangelho, que é o poder de Deus, faz com a vida da pessoa. Alguém pode dizer amém aí, para me dar um apoio moral aqui? Muito obrigado. Vamos repetir, para finalizar, 2 versículos, irmãos. O primeiro é Romanos 1:16, que nós lemos lá no início. Vou deixar você abrir a sua Bíblia, para a gente ler assim com bastante força. Tá bom? Você que está na sua casa, se você puder, repita esse texto comigo, repita esse versículo. É o versículo que deu introdução à nossa palavra, a palavra de Deus nesta noite. Romanos 1:16. Você já achou? Vamos ler em voz bem alta. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E você não precisa abrir a sua Bíblia não, mas em Romanos 11:36, com esse eu fecho a mensagem dizendo assim: porque dele, repita comigo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém, irmãos. Que Deus seja louvado. Você pode dar um aplauso para o Senhor.